Então, pessoal, aqui a gente está começando uma nova videoaula, né, um novo conteúdo vinculado à avaliação de empresas, que são os índices de liquidez. Quando a gente avalia uma empresa, é importante que a gente faça essa análise de como é que está a liquidez da empresa. E existem índices muito impertinentes que nos auxiliam nessa avaliação, certo? Então, a partir de agora, a gente vai entrar nesse novo conteúdo, né, chamado de índices de liquidez. Os índices de liquidez têm como objetivo demonstrar a capacidade da empresa de saldar suas obrigações com terceiros em geral, ou seja, pagar seus passivos, suas dívidas. Os quocientes de liquidez são obtidos pelo confronto dos elementos do ativo circulante e do ativo realizável em longo prazo, com as contas do passivo circulante e passivo exigível em longo prazo, e servem para saldar os compromissos de curto e longo prazo. Resumindo, o que é liquidez? A liquidez é a capacidade que uma empresa tem de honrar com seus compromissos, de pagar suas obrigações. As obrigações de curto prazo e as obrigações de longo prazo. Ou seja, obrigações de curto prazo, passivo circulante. Obrigações de longo prazo, passivo não circulante. Os índices de liquidez, quando a gente trabalha com a liquidez de uma empresa, a gente não utiliza o patrimônio líquido da empresa. A gente só utiliza os valores das contas do ativo, né, do ativo da empresa. Na liquidez, a avaliação é o seguinte: será que os ativos da empresa conseguem cumprir seus passivos? Será que os ativos de curto prazo, né, ou seja, ativo circulante, conseguem cobrir as obrigações de curto prazo, ou seja, o passivo circulante? Né? Será que o que a empresa tem de ativo é o suficiente para cobrir seus passivos? Certo? Então, na liquidez não entra, a empresa não avalia, não utiliza balanço, não avalia, não utiliza patrimônio líquido. Certo? A liquidez, em suma, é isso. É a capacidade de uma empresa de honrar com seus compromissos, de pagar, né, suas obrigações, de honrar com essas obrigações. Certo? Ou seja, tem a capacidade da empresa de pagar, né, suas dívidas de curto e longo prazo, tendo somente, né, como capital, né, os seus ativos de curto e longo prazo. E também tem umas questões peculiares aí, porque, por exemplo, no ativo não circulante, tem uma conta lá que não entra. A gente só considera o realizável em longo prazo. Né? O permanente a gente não usa. Certo? Então, a gente vai estudar mais para frente. Então, liquidez é a capacidade que uma empresa tem de honrar com os seus compromissos, certo? De curto e de longo prazo. Os indicadores de liquidez procuram evidenciar a condição da empresa de saldar suas dívidas. São indicadores extraídos apenas do balanço patrimonial, razão porque são considerados indicadores estáticos. Quer dizer que no momento seguinte poderão ser alterados por evento que modifique os elementos patrimoniais que são utilizados para medir a liquidez. Para a gente calcular a liquidez de uma empresa, a gente só precisa do balanço patrimonial. Para calcular liquidez, nós não precisamos de DRE, de demonstrativo do resultado do exercício. Essa já é uma diferença dessa técnica, né, da técnica antiga que nós estudamos. No valor contábil, a gente precisa, né, em alguns indicadores lá, a gente precisava dos valores lá de contas que vinculadas ao DRE. Certo? Aqui na liquidez não. Na liquidez nós só precisamos de balanço patrimonial. Certo? Já é uma diferença entre essa técnica e a técnica antiga que nós estudamos. Certo? Então, é interessante. Então, a gente precisa do balanço. Né? É verdadeiro, né? É correto. A gente precisa do balanço para poder calcular os indicadores de liquidez. É do balanço que serão extraídos os indicadores. Os mais interessados nos índices de liquidez, além dos proprietários, são os credores da empresa. Eles precisam saber se a sua empresa pode adquirir novos créditos e qual é o risco dos créditos já concedidos. Ou seja, por que a liquidez é tão importante? A liquidez tem várias avaliações. Né? O dono da empresa, os proprietários, os acionistas, eles obrigatoriamente precisam saber como é que está a saúde financeira da empresa, se a empresa tem condição de pagar suas obrigações. Principalmente as obrigações de curto prazo, né? Porque o nome já diz tudo. Obrigação de curto prazo vai ser mais rápido, né, para ser pago. Então, os proprietários, os acionistas daquela empresa necessitam saber. Os credores da empresa também precisam saber se aquela empresa ela vai ter condições de pagar,
né, o que está devendo. E também o investidor. Imagine você vai investir numa empresa, você quer ser investidor, você tem que avaliar, né, a empresa. Qual é o método de avaliação? Muito importante, a liquidez dela. Você precisa saber se aquela empresa ela tem condição de pagar suas dívidas e pagar suas obrigações. Você não vai investir numa empresa que a partir da sua avaliação você faz a análise, avalia e verifica que aquela empresa ela não tem condições tão excelentes, condições tão atrativas de pagamento. Ela não vai conseguir honrar compromissos, ela está faltando dinheiro, ou seja, não consegue honrar só com o capital assim que ela tem, né? Só com o ativo que ela tem. Então, isso não é bom, certo? Não é muito bom. Então, quem quer investir numa empresa, obrigatoriamente tem que saber, tem que avaliar a liquidez dessa empresa. Agora a gente vai estudar, né, o primeiro índice de liquidez, liquidez corrente, né, muito utilizado, né, muito comum no cálculo. A gente vê em questões de prova, a parte teórica, o cálculo do mesmo. A liquidez corrente é calculada dividindo-se a soma dos direitos a curto prazo da empresa pela soma das dívidas a curto prazo, certo? Ou seja, liquidez corrente, na verdade, é todo o ativo circulante da empresa dividido pelo passivo circulante, certo? Estas informações podem ser obtidas facilmente no balanço patrimonial. Você tem o balanço patrimonial da empresa, como você consegue calcular facilmente a liquidez corrente. É todo o ativo circulante da empresa dividido por todo o passivo circulante, sem exceção, certo? Isso é importante. A partir do resultado obtido, podemos fazer a seguinte análise. Como assim o resultado? Você não vai fazer o cálculo, você pega todo o ativo circulante da empresa e divide por todo o passivo circulante. Se você faz o cálculo, divide, dá um valor maior que 1, isso é bom. Significa que a empresa ela tem capital disponível, né? Ela tem capital de curto prazo para honrar os seus compromissos de curto prazo. Ela tem capital disponível, até excedente, certo? Excedente. Ela tem mais ativo circulante do que passivo circulante. Ou seja, se ela tem mais ativo circulante do que passivo circulante, ela vai conseguir honrar seus compromissos de curto prazo. Ela vai conseguir liquidar essas obrigações, certo? Então isso é uma análise quando tu faz o cálculo e dava maior que 1. E se for igual a 1? Tu faz o cálculo e dá um valor igual a 1. Se for igual a 1, significa que o teu ativo circulante é exatamente igual ao teu passivo circulante, ou seja, tudo que tu tem de obrigação para pagar, né, de curto prazo, é igual exatamente o valor que tu tem, né, de entrada de curto prazo, teu ativo circulante, então vai dar 1. E quando é menor que 1? Menor que 1, isso não é muito bom. Quando você faz o cálculo de um valor menor que 1, significa que você tem mais dívidas de curto prazo do que ativo de curto prazo. Ou seja, está faltando dinheiro para honrar. Tá faltando dinheiro para honrar os compromissos de curto prazo. Então, quando dá menor que 1, isso não é bom, certo? O interessante é que seja maior que 1. E como aqui a gente está vendo, né? Liquidez corrente, quanto maior a capacidade de pagamento, melhor para a empresa. Ou seja, quanto mais alto for o índice, melhor. Né? Isso é fato. É fato porque, como é liquidez, todos os índices de liquidez, quanto maior o valor, melhor. Quanto mais alto for o índice, melhor. Certo? Então esse índice, esse quociente demonstra a capacidade de recursos financeiros líquidos de curto prazo para cobrir as obrigações de curto prazo. É isso mesmo. Né? Quanto é que a empresa tem, né, de recursos de curto prazo para cobrir obrigações de curto prazo. Né? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Se for maior que 1, perfeito. Se for menor que 1, problema. Né? Significa que está faltando dinheiro para honrar com os compromissos. E quanto maior o valor, melhor. Ou seja, então a liquidez corrente ela é um índice de liquidez muito pertinente. Porém, a liquidez corrente tem um pequeno detalhe, né, que a gente vai estudar a seguir, porque na liquidez corrente eles consideram o estoque. O estoque é uma conta do ativo circulante. E muitas das vezes, muitos especialistas falam que não é interessante que a gente utilize, né, o valor da conta estoques no cálculo de liquidez. Não é muito recomendável, certo? A gente vai saber por quê. Um dos motivos a gente vai estudar agora, que é justamente a liquidez seca, que faz essa abordagem aí. A liquidez seca é um indicador que tem um cálculo muito parecido com a liquidez corrente, porém a liquidez seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos.
A liquidez seca, como é calculada a liquidez seca? É o ativo circulante, todo o ativo circulante, menos estoques. Ou seja, todas as contas do ativo circulante menos a conta estoque. Estoque é um ativo circulante? É. Nós sabemos que é. Muito clássico, muito conhecido, né? Porém, quando a gente está se tratando de liquidez, não é interessante, não é recomendável que a gente utilize o valor, o saldo da conta estoques na liquidez. Porque estoque não é algo tão previsível, a gente depende da venda. A gente não pode ficar contando com aquele capital, com aquele dinheiro, sem antes vender o produto. Aqueles produtos podem depreciar, aquele produto pode quebrar, pode ficar obsoleto, pode demorar para sair, para ser vendido. Então, os especialistas em avaliação de empresas, eles afirmam que não é recomendável utilizar o valor da conta estoques no cálculo de liquidez, porque a conta estoques não tem uma liquidez compatível com as outras contas do ativo circulante, certo? Tem todas essas situações que devem ser avaliadas. Então, quando a gente calcula a liquidez de uma empresa e não considera os estoques, a gente está calculando, né, a liquidez seca. A liquidez seca é o ativo circulante menos os estoques dividido por todo o passivo circulante. Ou seja, será que a empresa consegue pagar suas dívidas de curto prazo, pegando todas as suas contas do ativo circulante, mas não usando o estoque da empresa, aquele saldo de estoque? Será que ela vai conseguir pagar, cumprir? Se ela conseguir, é perfeito. Quanto maior, melhor. Mas, poxa, conseguir pagar as dívidas de curto prazo da empresa, conseguir cobrir isso aí, utilizando todo o teu ativo circulante, mas não usando estoques, não considerando, é perfeito, certo? É perfeito. E segundo os especialistas em avaliação de empresa, é o que é recomendável, certo? Semelhante ao índice de liquidez corrente, esse índice não considera os estoques, certo? Em face da dificuldade do nível de liquidez da conta. Os estoques são um item manipulável no balanço devido à possibilidade de obsolescência, por ser composto de produtos perecíveis, etc. Ou seja, isso eu já falei anteriormente na questão que na liquidez seca a gente não considera a conta estoques, porque é a dificuldade da liquidez, né, dessa conta, dos estoques. Então não é recomendável, né, a fórmula vocês têm que se familiarizar, isso cai muito todas as vezes que vier em prova. E quando falarem de liquidez seca, tem que logo lembrar, tem que logo ver na cabeça de vocês estoques, né? Liquidez seca considera todas as contas do ativo circulante menos a conta estoques, por causa da dificuldade de liquidez dos estoques em si, né, e da flutuação, certo? Então, vamos dar continuidade. Aqui uma dica muito importante que às vezes cai muito em prova também, uma questão teórica, pegadinha, é o seguinte. Uma dica, o resultado deste índice será sempre igual ou menor ao índice de liquidez corrente. Isso mesmo. O valor da liquidez seca sempre vai ser igual ou, o que é mais comum, menor do que o valor da liquidez corrente. Por quê? Na liquidez corrente, no cálculo, tu não utiliza todos os valores de todas as contas do ativo circulante, inclusive a conta estoques? Sim, utiliza. Mas na liquidez seca, usa todo o ativo circulante menos estoques, ou seja, então vai ser menor. Então a tendência é que o valor da liquidez seca sempre seja menor que o valor da liquidez corrente, certo? Isso é correto, certíssimo mesmo, certo? Então, a gente tem que verificar essas situações aí, as questões teóricas, né? Você tem que ficar atentos. Então, uma dica, o resultado desse índice será sempre igual ou menor ao da liquidez corrente, e a empresa deve ser cautelosa ao contar com o estoque como disponibilidade para liquidação de obrigações, né? Pois depende da venda se concretizar para possuir realmente capital em mãos. É isso que é a questão que é dita. A empresa ela tem que ser cautelosa. É recomendável que ela não utilize, né, o valor da conta estoques no cálculo da liquidez dela. Por quê? Porque a empresa ela tem que primeiro ter o dinheiro em mãos, né? Estoque, o cara vai vender, por exemplo, vai vender. A tendência é que venda, que entre o dinheiro, a tendência é essa. Porém, existem flutuações, existem imprevistos, existem oscilações de mercado que são analisadas e tudo mais. Então, é mais recomendável que você calcule a liquidez da empresa sem considerar, né, a conta estoques, né? Então, pessoal, essa aqui foi a parte 1 da nossa videoaula, certo? A gente vai continuar na parte 2.
Eu faço por partes, né? Você pode pegar, parar agora, fazer suas anotações. E, por favor, coloque o nome de vocês nos comentários dessa videoaula, que eu vou fazer o controle da frequência de vocês através dessa situação. Eu espero que colocar o nome aí nos comentários, tá bom? Por favor. E passem, depois das suas anotações e observações, passem para a parte 2.